judeu pede sinal, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeu como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Nós lemos até o versículo 25 do capítulo 1 de Coríntios, a partir do versículo 18. Olha, o texto vem falando a respeito da sabedoria deste mundo. Se nós pararmos aqui e formos analisar versículo por versículo, nós lemos aqui, nós temos um grande ensino para nós, como diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Glória a Deus. Você já pensou? Ó, cadeia no tempos antigos, cruz era cadeia. Portanto, Jesus foi pregado no quê? Numa cruz. Por quê? Eles consideravam Jesus como o mais pecador da época, o mais condenado. Diz a palavra de Deus que a cruz que ele carregava era mais pesada. E dos dois lados dele, tinha dois também que estavam sendo pregados na cruz naquele momento. Por quê? A cruz. Então, nós vemos que a palavra de Deus vem mostrando claramente como Jesus é maravilhoso, como Deus é o Senhor da nossa vida. Por quê? Diz a palavra de Deus que ele olhou lá dos céus, parece da terra, para ver se tinha um homem que pudesse fazer aquilo que o seu filho veio fazer. Mas diz a palavra que não viu nenhum sequer. Por quê? Todos desviaram e fugiram da presença de Deus. Mas pela graça de Deus, aqui nós estamos neste momento, que a palavra de Deus falou assim: olha, a cruz representa o quê? O maior amor de Deus para conosco, enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para pagar o meu pecado, para eu ser redimido, resgatado da minha vã maneira de viver. E Ele está falando no seu coração nesta noite, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a palavra de Deus está tocando no seu coração, como está tocando no meu. Porque é a verdade. A palavra de Deus não tem meio termo, ou sim ou não. E diz aqui, olha, o versículo 2 do texto que nós lemos, diz assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde? Olha, diz o Salmo, Davi falando a respeito da palavra de Deus, se nós olhar para o céu, não tem nada para nós ver mais que traz a pregação do Evangelho para nós. Quem colocou a lua para dar seu giro durante a noite? Quem colocou o sol para nascer lá e esconder lá? E dar seu percurso dia a dia e não sai da sua rota? Qual o homem que tem essa sabedoria? Tudo que o homem faz é falho. Mas diz a palavra de Deus, aquilo que Deus criou foi bem feito. Ele criou todas as coisas e nos criou como a sua imagem e semelhança.
Por isso que Ele nos amou a ponto de dar a sua vida, para que nós tivéssemos o direito da nossa salvação. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe o nosso coração e nós possamos guardar a palavra de Deus para o nosso ensino. O texto é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25, onde nós lemos. Se você quiser chegar na sua casa e ler esse texto bastante, para você ver que mistério é a palavra de Deus, guarda no seu coração. Que Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Palavras maravilhosas, né? Desde já eu quero passar a oportunidade para o nosso irmão presbítero Daniel para dar continuidade ao trabalho e assim, sendo ele Mas é verdade. Às vezes tem alguém que quer falar antes dele também. Não, ele vai dar continuidade. Vai dar continuidade. Com licença, irmão. Eu gostaria de falar para os irmãos aquilo que a gente diz, né? Ontem eu convidei esse irmão lá de São Domingos para trazer mensagem. E convidei esse irmão também. Aí ele disse, eu vou convidar o pastor. Então, irmãos, cada um vai fazer aqui de segunda vontade do Senhor. Tá, irmãos? O pastor está aí. Gostaria que o pastor viesse para aqui, pastor? Tá. Em nome de Jesus. Deixa eu vir sentar. Tá? Amém. Quanto mais, né, pastor? Quanto mais. Eu ia ficar lá, só falou em nome de Jesus, como eu vou fazer? Eu ia ficar lá, ué. Só falou em nome de Jesus, eu tenho que vir. Então senta aqui. Não, pode cima. Não, aqui no lugar dela. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós é um prazer muito grande. Na verdade, eu nem vou continuar o culto. Eu acho que porque você conhece todo mundo. Eu chegar aqui, nós cooperamos com os irmãos aqui no Itajutiba, moramos no Sobreiro. Eu fiquei sabendo do culto ontem, né? Até para mim é uma honra estar aqui com o irmão Pedro, irmão Pedro, são pessoas que a gente já conhece há algum tempo e sabemos que é uma bênção de Deus, o que Deus tem feito na vida desse casal, na vida dessa família. Isso tudo, irmãos, prova para nós que quando nós conhecemos a Deus e reconhecemos Ele como nosso Senhor, as coisas acontecem de uma maneira em que nós nem às vezes esperamos. Tenho certeza que irmão Pedro, aí completando seus 82, como ele me disse ontem, né, 60 anos de casado, isso é um milagre nos dias que nós estamos vivendo. 59 da primeira filha. E 59 da primeira filha também. Então isso é algo, irmãos, que nos chama muito a nossa atenção. E só consegue isso as pessoas que têm Deus na vida. Porque a gente sabe da dificuldade que há no mundo que nós estamos vivendo, em que a vida com Deus ela está sendo muito desvalorizada. A pessoa, quando ele serve a Deus, ele é às vezes criticado, às vezes desacreditado, zombado, né? Porque nós vivemos em um mundo em que tudo influencia-se para as coisas negativas e para o mal. Mas quem tem Deus e sabe de tudo, que confia em Deus, sabe que Deus preserva toda a nossa vida. Eu apenas vou contar, justamente com minha esposa, um hino. Depois eu volto a palavra ao irmão Ailton. Ele está aí, conhece os demais irmãos, alguém que ele conhece, né? É de direito ele fazer isso. Eu vou apenas estar louvando a Deus e quero deixar aqui já os meus parabéns ao irmão Pedro, também à sua esposa, que eles continuem assim, servindo a Deus, né? Porque o interessante não é o nosso começo, o interessante é o nosso final. E esses anos que os irmãos estão passando na presença de Deus, é sinal de que confiam em Deus. E vale a pena continuar confiando, porque temos uma promessa feita pelo próprio Cristo, que um dia virá buscar a sua igreja, irá levar um povo seu, que seja um povo zeloso, escolhido e de boas obras. Então que Deus continue abençoando, e após esse louvor, o irmão Ailton está com liberdade de continuar o culto nesta noite. A paz do Senhor para todos. É um privilégio enorme estar aqui, agradecendo a Deus pelos irmãos, né? Eu até falei com o Toninho, nesse mundo de hoje, eles casam hoje, amanhã já estão separando, né?
a vitória para os irmãos, né? Fazendo 60 anos. Que nós seguimos o exemplo dos irmãos, né? Vamos louvar a Deus. Às vezes as lutas desta vida faz a gente esquecer que temos fé, faz a gente não lembrar que tem saída, faz a gente tropeçar no que aprendeu. Mas veja agora sinta, meu irmão, Deus está falando no seu coração. Se creres, tu verás a sua mão e verás a glória de Deus. Se Ele fez um sol parar no céu, Ele vai fazer o céu parar em cima desse sol. Ele vai dizer pra noite se virar e amanhecer, pois só Ele faz tristeza se alegrar no seu poder. Ele vai fazer banquete no deserto pra você. Se Ele fez um rei comer capim, trouxe José da cadeia e o fez governador. Ele fez de uma Maria ser a mãe do meu Senhor. Ele fez de uns peixinhos 5.000 alimentar. Isso é pra você não esquecer jamais que ainda tens um Deus. Às vezes as lutas desta vida faz a gente esquecer que temos fé, faz a gente não lembrar que tem saída, faz a gente tropeçar no que aprendeu. Mas veja agora sinta, meu irmão, Deus está falando no seu coração. Se creres, tu verás a sua mão e verás a glória de Deus. Se Ele fez o sol parar no céu, Ele vai fazer o céu parar em cima desse sol. Ele vai dizer pra noite se virar e amanhecer, pois só Ele faz tristeza se alegra no seu poder. Ele vai fazer banquete no deserto pra você. Se Ele fez um rei comer capim, trouxe José da cadeia e o fez governador. Ele fez de uma Maria ser a mãe do meu Senhor. Ele fez de uns peixinhos 5.000 alimentar. Isso é pra você não esquecer jamais que ainda tens um Deus. Se Ele fez um rei comer capim, trouxe José da cadeia e o fez governador. Ele fez de uma Maria ser a mãe do meu Senhor. Ele fez de uns peixinhos 5.000 alimentar. Isso é pra você não esquecer jamais que ainda tens um Deus. Que ainda tens um Deus. Graças a Deus. O Pedro está aqui